Continuando aqui a nossa leitura do capítulo 2, os planejadores originais não querem perder seu território. Vocês acham que eles iam desistir tão fácil assim? Começaram a chamar os membros da luz para virem infiltrar-se no projeto, encarnando-se um a um para trazer a luz, como informação através de raios cósmicos, de volta ao local que a havia perdido. A família da luz começou a trabalhar aqui, vindo a um planeta privado de luz e de informação. Através das mutações nas leis da humanidade, esses raios cósmicos criativos começaram a perpassar os corpos das pessoas, indivíduo por indivíduo, depois grupo por grupo, em diminutas quantidades. Através dos êons, as frequências de informação foram sendo trazidas para este planeta. Às vezes, grandes batalhas eram travadas com o objetivo de eliminar a luz ou informação, que estava sempre procurando uma forma de expressão. Os planejadores originais sabiam que, cosmicamente falando, esta era uma lição para eles, permitir compreender os deuses criadores que tomaram seu projeto. Os planejadores originais não dispuseram-se a introduzir a própria versão de um plano que coincidisse com a época em que a frequência da Terra seria alterada. Uma época em que os proprietários pereceriam se não mudassem sua forma de frequência. Emoções são fonte de alimento. Existem seres cuja fonte de alimento é o amor, e os planejadores originais pretendem alterar a frequência da Terra para a frequência do amor. A fonte de alimento dos atuais proprietários, que é o medo, ansiedade, caos, fome e desânimo, precisa ser removida. Não é difícil a gente falar sobre essa manipulação que nós sofremos, e eu já mencionei aqui nesse canal a respeito de um livro chamado Poder do Subconsciente, de um psicanalista norte-americano, e é muito interessante as coisas que ele fala lá, pois a nossa mente, principalmente o nosso subconsciente, que é realmente a parte do cérebro que comanda tudo, né? Porque é nele que tem toda a sua configuração mental, porque é através dele que você continua vivo, né? Porque quando você olha a consciência do ser humano, né, o lado consciente do cérebro, se você, por exemplo, deitasse para dormir, você morreria. Por quê? Porque a sua consciência, o seu consciente, ele só funciona enquanto você está acordado. A partir do momento que você se desliga, né, que é o ato de você dormir, precisa entrar um outro subsistema, digamos assim, para controlar a máquina da vida que é o seu corpo, né? Então todas as configurações, a forma como você pensa, a construção do seu caráter, a forma como você age, como você vê o mundo, fica toda no seu subconsciente. Por isso que é importante você se aprofundar e aprender a entender como as leis da mente funcionam. E a gente até já ouviu falar disso no Espiritismo, quando eles mencionam que tudo aquilo que você faz volta em resposta para você. Eu acho que eu falei isso daqui até no primeiro capítulo, né? Que tudo aquilo que você projeta é lançado de volta para você. Então, se você tem pensamentos ruins, se você sempre está pensando coisas que não fazem sentido à sua existência, o que vai acontecer? Até no Espiritismo mesmo, fala que quanto mais pensamentos ruins você tiver, mais você vai estar alimentando os seres que estão ali se beneficiando daquilo, né? Porque a nossa mente nada mais é do que uma energia. Quando a gente fala de alma, fala de espírito, na verdade é apenas um reflexo da quinta dimensão, né, que está preso aqui no nosso corpo. Então a sua consciência é a ponte de passagem entre esse mundo físico e a quinta dimensão. Então faz muito sentido essa colocação de dizer que nós somos alimento para os nossos criadores, né? Tem uma colocação que se fala muito, principalmente pelos ocultistas, que, por exemplo, quando você dorme, você não dorme para descansar o corpo. Você dorme porque você precisa voltar à fonte da criação para renovar as suas próprias energias, entendeu? Porque senão a sua energia se dissipa e a sua vida acaba chegando ao fim, né? Vamos aqui para o próximo trecho. Adivinhem quem está removendo esta fonte de alimento? Vocês. Como membros da família da luz, vocês são renegados.
são demolidores de sistemas. Estão aqui para conquistar seus próprios medos e mostrar ao resto do planeta que não há razão para temer nada. Adoram chegar e causar confusão. É famoso este ramo da família da luz. Vocês são conhecidos por chegarem em determinados sistemas de realidade e alterar a sua frequência, trazendo informação. Não é vossa tarefa como membros da família da luz converter os outros, mas entrar no sistema e agir como receptáculos, isto é, receber os raios cósmicos criados em vossos corpos, os corpos que estão ocupando como humanos, estão disfarçados de humanos para permitirem que o processo aconteça. Vocês estão codificados e, à medida que as lembranças começam a aflorar, irão responder ao plano da qual vieram participar para alterar as frequências. Começarão por receber e manter uma determinada frequência e depois passarão a vivê-la. A identidade como frequência é a soma total da irradiação das pulsações elétricas dos vossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. À medida que vivem a sua frequência, afetam todas as pessoas e todos os lugares para onde forem. É isso que estão fazendo agora. Existe muita gente que já compreendeu sua missão, e em muitas pessoas as lembranças estão começando a aflorar. O plano para mudar a ondulação da frequência que afeta a espécie humana permite o reagrupamento do seu DNA e dos filamentos dos códigos luminosos. Desta vez, o plano é gigantesco. A Terra está mudando à sua maneira, a evolução do universo. É na Terra que as coisas estão acontecendo. É um lugar quente, um lugar para se estar. É onde o plano começa a desabrochar. O que ocorrer na Terra irá afetar muitos e muitos mundos. Como membros da família da luz, vocês concordam em vir à Terra diversas vezes, de várias formas e em épocas diferentes, para se ambientar, descobrir as características, treinar-se. Precisavam experimentar a Terra e preparar-se para o tempo em que a alteração de frequência começaria a ocorrer. Todos se comprometeram a encarnar o número de vezes necessário para colocar o plano em ação. Esse trecho todinho dá várias coisas para a gente poder falar, principalmente esse fato da gente ser codificado. Eu já falei aqui no meu canal em outro vídeo que não adianta o que você vai fazer aqui nesse planeta Terra, não adianta o que você planeja em fazer. Sua vida já está programada. Tudo que vai acontecer com você que vai acontecer. A diferença é que por trás disso nós já temos um plano para lidar com essa experienciação que vai acontecer na nossa vida. Por isso que é muito interessante, no capítulo 1 ele falou sobre isso e aqui ele reiterou novamente, que a gente não pode interferir na experienciação do outro, né? O máximo que a gente pode fazer é mostrar o caminho, abrir portas. Você não pode interferir na experienciação do outro indivíduo, né? E quando ele fala sobre essa reencarnação das pessoas aqui, se nós somos luz, se nós somos uma energia, antes de conhecer esse livro, para mim o meu entendimento é que nós éramos energias, né? Uma energia que quando eu morrer aqui nesse planeta, a minha energia vai se dissipar no universo, voltando para a máquina da vida, né, para a fonte criadora, para eu poder me reconstruir, me recombinar e reprocessar tudo aquilo que eu aprendi aqui, tudo que eu vivi de experienciação e levar isso adiante. Ou seja, eu posso escolher viver em qualquer outro mundo, né? E esse trecho onde ele fala, onde a gente pode estar vivendo várias épocas diferentes, a gente pode aqui já começar a colocar, como a gente aprendeu no primeiro capítulo, que como o tempo é uma frequência de codificação, a gente pode voltar em qualquer época. Basta você assistir o filme A Viagem que você vai entender esse trecho aqui. É muito claro tudo aquilo que a gente está lendo aqui, né? Não tem como a gente, nos dias atuais, olhar para essa situação de viagem no tempo, né, da forma como os seres humanos conhecem e acreditar que isso é impossível. E na verdade é possível. Devido ao fato de nós estarmos presos aqui envoltos de uma cerca
frequencial, a gente não consegue ter acesso às nossas informações de origem, né? Que é um negócio muito interessante. Imagina se a gente pudesse vir aqui nessa vida e saber exatamente o que a gente era do outro lado, né? E poder executar o nosso plano, viver nossa experienciação. Eu até falei isso no capítulo 1. Não seria tão produtivo, né? Porque se você vier para viver uma experienciação, justamente para adquirir mais experiência e tentar se adequar à frequência dos humanos e buscar um caminho diferente, não adiantaria se você viesse aqui sabendo de tudo, né? Bom, esse trecho a gente vai parar por aqui, a gente continua no próximo, para a gente explanar mais aqui o segundo capítulo.